Nós somos seres homeotérmicos, mas isso não quer dizer que a temperatura é sempre a mesma, né? Oscila, né? Esse é o 100 graus Fahrenheit, não é 36,5, mas 37, alguma coisa. Né? Foi planejado ser a temperatura do corpo humano, mas ficou um pouquinho acima da temperatura média do corpo humano, que é de 36 graus e meio. Outra razão de que nós não temos qualquer precisão em medida de temperatura. Por que os americanos, ou no hemisfério norte, a escala Fahrenheit tem preferência à escala Celsius? Fundamentalmente, uma razão prática para isso, além das razões sociais e culturais, América do Norte, Europa, Ásia, as terras estão mais ao norte do que próximas ao Equador, enquanto, né, no hemisfério sul as terras são mais equatoriais, estão mais perto do Equador. No meio da África passa o Equador, né? Então, nos locais mais quentes, você vai trabalhar com essa faixa aqui, né, de temperatura. Para os locais mais frios, você vai precisar aqui ter esses valores aqui do zero, vamos dizer assim, né? É ruim ficar trabalhando com valores negativos, é mais fácil trabalhar sempre com valores positivos. Ah, tá 12 graus Fahrenheit. Para nós, está abaixo de zero, né? 12 graus Fahrenheit, se está 32 graus, abaixo de 32 graus Fahrenheit é abaixo de 0 graus Celsius. Então, como não é tão incomum temperaturas negativas, ou melhor, não é tão incomum temperaturas abaixo do ponto de fusão da água, para não usar temperaturas negativas, se usa, né, o termômetro escalado em Fahrenheit. As escalas foram na ordem, mais ou menos como foram construídas, foi a Fahrenheit, a Celsius e depois a Kelvin. A Kelvin é uma escala que foi construída a partir de uma série de experiências com termômetros a gás, né, que chegou à conclusão de que se você fosse diminuindo a quantidade de gás dentro de um balão e diminuindo a pressão que esse gás teria, ia chegar um momento que você ia ter tão pouco gás, tão pouca pressão tão baixa, que a temperatura não poderia baixar mais, né? Então, foi por uma extrapolação de uma situação de limite de que o gás chegaria a uma situação de não ter mais condições de diminuir a temperatura. O Celsius é medido em graus. Fahrenheit é medido em graus. Então, é chamado de temperaturas empíricas. Eu vou lá, meço e decido por minha conta onde vai ser o zero e onde vai ser o 100. Já o Kelvin já não usa mais o conceito de grau, é a unidade, é Kelvin, temperatura absoluta, e o Kelvin, ele é chamado, não é uma temperatura empírica, né? Uma temperatura, construção, vamos dizer assim, arbitrária, no sentido do que eu posso arbitrar, né? Do que eu posso decidir. O 0 e o 100 completamente arbitrários, enquanto que a temperatura Kelvin não. É uma temperatura científica. Para fazer uma conversão de temperatura de uma escala para outra, então a gente faz assim, qual que é a temperatura que eu vou medir? Bom, é essa daqui. Né? Tem um corpo aqui qualquer, tem um cilindro que eu quero medir a temperatura desse corpo. Coloco lá o meu termômetro e obtive a temperatura em Celsius. 36 graus e meio, né? Se fosse uma pessoa, 36,5 graus Celsius. Quero saber, qual que é a temperatura em Fahrenheit? Qual que é a temperatura em Kelvin? Como é que eu faço para obter isso? Eu uso uma relação, né, entre essas distâncias aqui. Esta, para fazer uma conversão de temperatura de uma escala para outra. Então a gente faz assim. Qual que é a temperatura que eu vou medir? Bom, é essa daqui. Então, né, tem um corpo aqui qualquer.
Coloco lá o meu termômetro e obtive a temperatura em Celsius. Tá? Por exemplo, 36 graus e meio em Celsius. 36,5 graus Celsius. Vou colocar só o C aqui. O grau está difícil de achar. Quero saber, qual que é a temperatura em Fahrenheit? Qual que é a temperatura em Kelvin? Como é que eu faço para obter isso? Eu só uso uma relação de proporcionalidade. Chama esse valor aqui de C. E chama esse valor aqui de F. E esse aqui eu chamo de K. K menos 273,15, 373,15 menos 273,15, que aqui é C menos zero, 100 menos zero. Essa é uma expressão que a gente vai usar várias vezes. Aqui dá 100 também. Então basta eu subtrair 273 do K, ou somar no C, né, 273,15. Eu deixei aqui, eu fiz a mais fácil, peço para vocês fazerem a outra, fazerem essas transformações